Bem, boa noite a todos. Para todo mundo, estou com dois aparelhos. Portanto, se vocês estão vendo o meu nome com uma câmera fechada, deem uma rolada nas janelas dos participantes que vocês vão me achar é, em algum lugar, ok? Eu estou com a câmera aberta, simplesmente estou com dois equipamentos, é sempre mais fácil para poder dar aula. Eu sou incapaz de dar aula sentado, portanto, eu tenho que usar deste artifício. Bem, boa noite a todos. Oficialmente, sejam bem-vindos a, a essa masterclass. É um nome pomposo para algo que eu gostaria que fosse uma conversa inicial, que fosse uma discussão inicial sobre estratégia e governança, sobre dois temas que são muito intensos na atualidade, que têm ganhado muito protagonismo na atualidade. Para a gente falar um pouco dessa dualidade e a gente, de alguma maneira, fazer uma introdução é, a esse programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação No Cabral. Agendado, eu estaria com vocês no dia 14 de outubro, se não me engano, para uma aula específica de estratégia para conselhos. E dentro do PDC, na verdade, eu tenho um chapéu duplo. É, eu, no primeiro módulo, ministro essa aula de estratégia e no segundo módulo volto, e aí esse segundo módulo nós estamos falando do mês de novembro. Aliás, eu falei 14 de outubro, acho que é 14 de novembro, né? 14 de novembro e de volta no início de dezembro para um exercício que encerra o PDC e que a gente chama de bot case, que é um exercício de simulação de alguns momentos de um conselho de administração, que é um momento de aprendizado muito intenso e de colocação em prática do aprendizado ao longo dos dois módulos, né? Então, assim, cuidado, eu sou um entusiasta do PDC, é um programa realmente transformador, é, mas eu vou hoje tentar dar para vocês é, um- uma primeira abordagem, digamos, a alguns temas que, claro, serão abordados, serão aprofundados, serão vistos com muito mais ênfase dentro do PDC, mas só para vocês terem uma ideia da abordagem que a gente pode dar a isso. É, Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Vincent Dubois, eu tenho esse nome um pouco estranho porque eu sou belga, moro aqui no Brasil há 30 anos. Cheguei no Brasil, pisei no Brasil pela primeira vez quando eu fiz intercâmbio, é, ainda com 18 anos de idade. Eu sempre começo a minha introdução dessa maneira, porque permite, se eu tiver alguma derrapagem no português, já pedir desculpas antecipadamente. Eu sou professor de estratégia, especificamente, e consultor, né? Eu passo a maioria dos dias nas organizações, fazendo planejamentos, acompanhando planejamentos, e, claro, tenho uma atuação como conselheiro independente em algumas dessas organizações, e é um pouco essa experiência que eu quero repassar com vocês e discutir com vocês. E como eu disse, muito mais do que uma masterclass é, catedrática, eu gostaria que esse encontro de hoje fosse um momento de troca, né, de experiências, de dúvidas, etc. A gente aproveitar esse momento para fazer isso. Portanto, fiquem à vontade para me interromper. Levantem a mão, tem essa possibilidade no Zoom, acho que já está todo mundo familiarizado com a ferramenta. É, Querendo me interromper, tendo uma dúvida, um comentário, querendo compartilhar uma experiência, por favor, levantem a mão que a gente aborda isso. Né? Então, rapidamente eu vou levar vocês para um primeiro ponto e uma primeira discussão, né? Esse slide é um slide que a gente trabalha na aula de estratégia do PDC, vai ser o único.
que eu já vou antecipar. Obviamente, eu não vou levantar a cortina sobre tudo que é discutido ao longo desse programa, mas apenas esse primeiro ponto que me parece um ponto que é interessante como reflexão de base para a nossa discussão de hoje, que é, bom, em que momento e de que maneira o Conselho atua junto com a estratégia, ok? E aí tem um ponto que é extremamente importante de colocar desde o início, é que, contrariamente ao que se imagina muitas vezes, não é o Conselho que formula a estratégia. Ok? Não cabe ao conselho, aos conselheiros, formularem a estratégia por uma maneira, por uma razão muito simples, que os executivos que estão no dia a dia da organização, obviamente, vão ter uma propriedade, um conhecimento muito maior para formular essa estratégia, e segundo, porque são eles que vão executar a estratégia no dia a dia, portanto, essa importância deles formularem a estratégia. Né? Então, de alguma maneira, o que são os principais papéis do Conselho em relação na dimensão estratégica? Ok, óbvio que o Conselho tem um monte de outras atribuições além da questão estratégica, mas a questão estratégica, óbvio, é muito próximo ao Conselho, mas com uma atuação que vai muito no sentido desse slide que eu estou compartilhando com vocês. Né? Ou seja, o Conselho vai formular as diretrizes estratégicas, ok? Ou seja, o Conselho vai orientar a equipe executiva, formulando diretrizes e dizendo, bom, nós gostaríamos que vocês entregassem uma estratégia que vai nos permitir chegar em tal lugar, ok? O conselho tem que estar envolvido com mapeamento e projeção do ambiente futuro, é uma coisa que a gente vai discutir de maneira muito intensa dentro da aula de estratégia, né? Analisando não só mercado, não só cenários, mas também tudo que a atuação dos concorrentes. Nós vamos voltar a isso, vou falar disso daqui a pouco, né? Ou seja, em toda a reflexão estratégica, obviamente, tem uma relação, tem um impacto do que os concorrentes estão fazendo. Né? O Conselho está envolvido em tudo que é a construção e a condução do planejamento sucessório da alta gestão. E isso tem muito a ver com a estratégia, né? Ou seja, o Conselho é que tem que avaliar a todo momento se a equipe executiva que está à frente da organização é a equipe certa, nas posições certas para executar a estratégia que foi proposta. O Conselho vai deliberar sobre as decisões de investimentos, né? CAPEX, tudo que tem que ser imobilizado e investido para que a estratégia possa seguir seu curso. Tudo que é movimento de fusões e aquisições, e vocês vão ver, nós vamos discutir isso de maneira muito intensa também no módulo de estratégia, o quanto esses movimentos de fusões e aquisições têm se tornado um ponto importante nas jornadas estratégicas das empresas. Não? Sem entrar no detalhe aqui, nós vamos ver isso em detalhes nessa aula. E o último ponto, que é as decisões de investimento. As decisões, desculpe, de financiamento, ok? Com o primeiro ponto que é importante, né? Duas linhas acima está escrito decisões de investimento, a importância para o colegiado conselho sempre separar decisões de investimentos e decisões de financiamento. Né? São duas decisões separadas, também é um tema bastante discutido e aprofundado, tanto na aula de estratégia como na aula de finanças. São temas que são fundamentais. E aí, para nossa aula de hoje, né, nós temos pouco tempo para discutir isso tudo. Para nossa aula de hoje, eu escolhi a gente abordar de maneira um pouco mais aprofundada a questão de funding, né, de decisões de conselho sobre captação de recursos, sobre funding. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre um ponto que é extremamente interessante, né, que é uma condição muito intensa aqui no Brasil, né, que é essa característica do mercado brasileiro de ter
uma concentração de capital muito grande nas organizações. Ok? Ou seja empresas de controle familiar, ou seja, até mesmo empresas de capital aberto, né? Há uma concentração de capital muito intensa ainda dentro das organizações no Brasil, contrastando com mercado americano, por exemplo, uma parte do mercado europeu, onde, ao contrário, muitas organizações já têm uma pulverização do capital muito maior do que aqui, né? Aqui ainda há, tanto nas empresas de capital fechada como nas empresas de capital aberto, ainda essa figura do controlador muito intensa, né? Com uma concentração do capital muito grande. E isso é um ponto que é importante quando a gente fala em governança, obviamente é um ponto que é importante e que influencia de alguma maneira todas as decisões e todo o contexto no qual a governança acontece. E aí mostra, eu gosto é, desse slide, né, que mostra jornadas de funding de startups, mas que basicamente é a mesma lógica, né? Com uma pergunta que até que ponto as organizações, dentro da sua jornada e da sua evolução, precisam passar por um processo de pulverização do capital e o quão natural esse processo dentro das organizações e como é que ele se materializa em termos de pulverização e de diluição dos principais investidores, né? E aí o comentário, né, embaixo da pulverização do capital, essa frase mineira, falei com vocês, eu sou belga, não sou mineiro, mas moro em Minas Gerais há muito tempo, e essa frase do nós com nós, né? Ou seja, a partir do momento em que o capital é tão pulverizado, é tão concentrado, desculpe, e os donos do capital estão na gestão, e os donos do capital estão envolvidos no dia da gestão, no dia a dia da gestão, e isso, obviamente, se torna um desafio para a governança, né? Quando a gente fala em conselheiros, a gente obviamente está falando em conselhos, sejam eles consultivos ou de administração. Todos esses conceitos, obviamente, são discutidos dentro do PDC, né? Mas a partir do momento em que os donos do capital estão no dia a dia da tomada de decisão, obviamente, né? Torna a questão da governança e da dinâmica dos conselhos algo muito específico e particular, né? Que cria alguns conflitos que são inerentes a essa situação. Então, de maneira e por experiência, sempre a dinâmica de conselhos tende a funcionar, a ganhar um equilíbrio muito maior a partir do momento em que pelo menos uma parte dos donos do capital não estão mais envolvidos no dia a dia da gestão, não estão tomando decisões no dia a dia da gestão. Ok? E aí, eu queria partir desse ponto aqui, tá? Sobre essa provocação da qual eu queria me basear, a partir da qual eu queria me basear hoje para a nossa conversa, que é essa pergunta e esse objetivo que toda organização, de alguma maneira, deve ter, que é ter uma organização que seja atrativa para o capital. Aí, quando eu falo de atração para o capital, de ter uma empresa atrativa para o capital, eu estou falando de uma empresa atrativa para o capital dos sócios, ok? Dos seus acionistas, é óbvio, né? É fundamental que uma organização tenha um desempenho que, de alguma maneira, possa convencer aos donos do capital a deixar o dinheiro deles dentro da organização. É um ponto essencial, inicial, muito importante, né? Basicamente, um dos papéis da equipe executiva é comprovar para os acionistas que o melhor lugar para deixar seu capital é dentro dessa organização, que eles otimizaram a relação risco-retorno da melhor maneira possível para os acionistas, mas também tem uma organização atrativa suficiente para que o capital de terceiros
seja ele através do mercado de crédito, bancos, né, possa vir num custo de capital interessante para a organização, e, eventualmente, que outras fontes de capital, através de operações estruturadas, mercado de capital, eventualmente, ou de outros sócios, outros acionistas, sejam também atraídos para dentro da organização, e isso é uma decisão de acionistas, tá? Nem de conselho, nem de gestão. É uma decisão de acionistas, se eles vão querer ou não. Mas eu sempre recomendo que as organizações, obviamente, tenham esse cuidado para ser atrativo para o capital, tá? Ou seja, pergunta que todo gestor tem que se fazer em algum momento é: qual foi a última cantada que a minha empresa levou, né? Ou seja, cantada de banco, cantada de fundo, cantada de outros investidores. Se a minha empresa não está sendo bajulada de alguma maneira, significa que ela é pouco atrativa para o capital. Ok? E aí, para a gente definir essa atração do capital, eu coloco, né, uma fórmula muito simples: o que atrai o capital, o que atrai o funding numa organização é uma boa gestão. Não. Sistemas, processos, relatórios, indicadores, relatórios financeiros, auditáveis e auditados, etc, etc. Esse conjunto, esse pacote de competências que pertencem à esfera da gestão. Não. Uma estratégia sólida. Capital eventualmente entra e é atraído para pagar a dívida, mas quando ele é atraído dessa maneira, ele entra custando caro. Tá? Capital muitas vezes é muito mais sensível e atraído por uma estratégia bem estruturada, por um novo modelo de negócio, por uma tese de crescimento interessante. Tá? E governança. Governança não significa necessariamente conselhos, né? Governança significa que as regras de tomada de decisão, as alçadas são claras. Tá? Não há dúvida de como essa organização se estrutura em termos de políticas de tomada de decisão. Ok? Então, essas variáveis são aquelas variáveis que atraem o capital, e na falta delas são as variáveis que também afastam o capital, né? Tornam o capital mais arredio para entrar nessa questão. Então eu vou começar a entrar, né? Eu vou falar essencialmente de estratégia. Se der tempo, eu falo um pouco de governança também, mas essencialmente de estratégia, que obviamente é o tema central no meu caso. Mas antes de passar para essa discussão, eu queria ouvir se até aqui isso tudo faz sentido, se tem dúvidas, se tem perguntas, e se alguém tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido da atração do capital e desses movimentos. Ninguém? Turma tímida, não é possível? Da minha parte, não. Observando aqui o teu comentário sobre a empresa estar sendo bajulada, também tem a questão de qual é o seu serviço, se ele é interessante para o mercado, qual é a taxa de retorno que você tem. Às vezes você tem um negócio que ele está muito bem estruturado, mas o trabalho é extremamente complicado, então pode também não ser interessante por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí nós voltamos à grande questão da gestão, né? O, eu nunca vi o capital assustado com situações mais difíceis ou arriscadas, né? Desde que, repito, o equilíbrio, né, entre risco e retorno seja interessante, né? O capital tende a ser ousado quando ele tem uma perspectiva de ganho interessante, né? E aí que essa combinação entre gestão e estratégia pode modificar esse jogo e essa percepção do mercado, né? Mas está corretíssimo.
O que assusta também é a questão dos impostos, a questão da burocracia, Brasil, né? Às vezes acontece até de receber proposta do exterior, mas quando eles conseguem entender como funcionam as coisas por aqui, eles se assustam muito. É difícil alguém compreender como o Brasil funciona e estar muito disposto a correr tanto risco como a gente tem aqui. Então, tem outras situações também, né, que a gente pode É considerar. verdade também, é verdade também. Não, mas vamos ficar aqui no âmbito do Brasil, né? O seu comentário faz todo sentido e, aliás, o que acontece com frequência também é a entrada e saída, né? Ou seja, o capital vem, fica um tempo aqui no Brasil, fala assim, pô, essa história só os brasileiros conseguem entender e acaba abandonando o barco, né? Mas vamos ficar no ambiente, vamos nos limitarmos ao o mercado de crédito, o mercado de capital brasileiro, e eu acho que para nossa primeira conversa é, vai ser suficiente. Bem, lembrando a vocês, tá? Já que a gente vai falar de estratégia, lembrando a vocês que, antes de mais nada, tá? Uma estratégia é a obtenção ou a sustentação de uma vantagem competitiva. Ok? Eu estou apenas reestabelecendo esse conceito, né? Muitas vezes a palavra estratégia é uma palavra que acaba sendo utilizada para um monte de coisa, uma palavra gaveta, né? A gente tudo vira estratégia, o que é equivocado não deveria ser. Estratégia é algo muito específico, a estratégia é algo que tem um papel muito específico, a estratégia é uma disciplina eminentemente econômica, ok? Ou seja, uma estratégia que visa a maximização da criação de riqueza. Isso é a função da estratégia, ok? Maximizar a criação de riqueza numa determinada atividade econômica, por meio da criação ou da sustentação de uma vantagem competitiva. Ok? De novo, é um tema que nós vamos explorar muito mais em detalhes durante a aula, mas eu só queria deixar isso muito claro. O objetivo da estratégia é essa. Tá? É esse que é a criação, a maximização da criação de riqueza numa determinada atividade econômica por meio da criação de uma vantagem competitiva obtida criando valor para o cliente. Ok? Então, quando a gente fala de estratégia, a gente precisa basicamente de três grandes variáveis. Ok? Primeiro, para ter uma estratégia, você precisa de um ambiente competitivo. Pode parecer idiota repetir isso, mas se vocês pensarem, é importante. Uma empresa monopolística não precisa de uma estratégia. Ok? Simplesmente porque ela opera num ambiente monopolístico. É Não faz sentido falar de planejamento estratégico para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde precisa de um plano tático robusto e extraordinário e detalhado. Mas o Ministério da Saúde não compete com ninguém. Ok? Então, esse elemento da competição é fundamental para a gente conceitualizar a estratégia. Não existe estratégia sem competição. Ok? Lembrando a vocês também que essa construção se estabelece e se torna dinâmica pela interação entre essas três variáveis. Ok? A sua empresa tem sua estratégia, tá? Mas essa estratégia, de alguma maneira, é afetada pelos movimentos da concorrência. Ok? E vice-versa. Ou seja, se você cria uma nova estratégia, se você modifica a sua estratégia, é óbvio que a concorrência, de alguma maneira, vai responder a essa movimentação. Da mesma maneira, se a sua concorrência estabelece uma nova estratégia, de alguma maneira, a sua empresa vai adaptar a sua própria estratégia a essa mudança. E essas mudanças, obviamente, vão afetando o mercado, elas vão moldando o mercado, ok? O mercado vai assimilando que determinadas propostas de valor passam a fazer parte do seu dia a dia.
passam a fazer parte das opções disponíveis para o mercado. Tá? Exemplificando essa, essa história que todo mundo conhece, né? Ou seja, durante quase 2 décadas, a Blockbuster foi a empresa dominante nos Estados Unidos, com a estratégia mais bem-sucedida, uma vantagem competitiva extraordinária no mercado de locação de fitas cassete inicialmente, de DVDs no início da década de 90, ok? Com uma rede ampla de lojas, super bem abastecidas, etc, etc. E essa situação, né, esse domínio, essa hegemonia da Blockbuster no mercado americano, que levou a Netflix a criar uma estratégia, tá, de guerrilha, de nicho, trabalhando de maneira muito mais intensa a alocação de fitas pelo correio, né, pelo envio de fita, o que colocou a Netflix numa situação privilegiada no momento de uma virada de tecnologia para desenvolver uma tecnologia de streaming, para aproveitar uma tecnologia de streaming que estava se consolidando na época e montar, né, desenvolver um novo modelo de negócio. Ok? Ou seja, olha como, de alguma maneira, essa migração afetou o mercado não vai voltar atrás. Né? Por mais que a Blockbuster faça uma estratégia maravilhosa de novo de locação de filmes, nós já nos acostumamos nos últimos 15 anos ao modelo de streaming, isso é a menor chance da gente voltar atrás, portanto, essa mudança do mercado também afeta a estratégia do Blockbuster. Ok? Então, quando a gente fala em estratégia, repito, nunca esqueçam que tem que ter uma concorrência, senão não funciona, e que essa concorrência, junto com essa estratégia, vai moldando de forma dinâmica as expectativas do mercado. Primeiro ponto, um ambiente competitivo. Segundo, necessariamente para ter uma estratégia, eu preciso de um processo de criação de valor. O processo de criação de valor é fundamental, ele é inerente a todo modelo estratégico e ele precisa ser entendido. Tá? As empresas precisam entender como elas criam valor e como elas capturam valor. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco, mas eu acabei de dar para vocês a definição de um modelo de negócio, ok? O modelo de negócio é para quem eu crio valor, como eu crio valor e como eu capturo valor. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, no próximo slide, na verdade. Então, essa lógica de input, eu recebo um input, transformo esse input e eu entrego um output. Essa lógica funciona para qualquer atividade econômica. Ok? Eu sou o input da transformação de hoje nessa aula. Que, de alguma maneira, tem que gerar um output que vocês vão avaliar como sendo valioso ou não no final desse ciclo de transformação. Ok? Ou seja, eu mais o slide, mais essa videoconferência são os inputs de um processo de transformação, uma experiência que no final deve levar, vocês avaliarão, se trouxe uma transformação positiva, satisfatória ou insatisfatória. Ok? Então, repito, nós não estamos falando aqui apenas de ambientes industriais, qualquer atividade econômica obedece necessariamente a essa questão. E aí nós entramos no tema central do valor. E aí nós entramos no tema central da estratégia. Toda atividade econômica com o passar do tempo, tende naturalmente à comoditização. Ok? É outro tema que nós vamos discutir, abordar, destrinchar nessa aula de estratégia, mas que é fundamental para os conselhos e os conselheiros. O que esse entendimento de que toda atividade econômica é uma lei econômica, tá? Eu não estou inventando isso, os economistas aqui presentes não me deixam devagar, né? Ela tem nome na economia. Essa tendência natural e essa lei econômica é fundamental para entender o papel de uma estratégia.
ok? Ou seja, a partir do momento em que eu sei que toda atividade econômica tende à comoditização, o papel de uma estratégia é necessariamente criar uma reflexão dentro da organização que vai criar, em algum aspecto, em alguma variável, uma percepção de raridade, uma percepção de exclusividade, uma percepção de algo único em algum aspecto, ok? Que é a base da construção, eu mencionei isso mais cedo, da vantagem competitiva. Ok? Então, esse ponto é importante de colocar em destaque dentro da construção, e aí, para explicar isso, tá? O conceito também econômico da utilidade. Ok? Esse é o conceito fundamental a ser entendido dentro de toda a reflexão estratégica. Né? Ou seja, a criação de valor é um processo sucessivo, tá? Que nasce do custo do fornecedor, ok? Ou seja, todo fornecedor que opera na minha cadeia de valor, que contribui com o meu input, tem um determinado custo. E esse custo, junto com minha estrutura fixa, minhas despesas comerciais, etc., constitui o meu custo total. Ok? Há uma primeira criação de valor entre o custo total e o custo do fornecedor e o meu custo total. Esse custo total serve de base para a minha precificação. O que eu vou repassar do meu custo para o meu preço? Mas tem algo fundamental quando a gente fala em criação de valor, e isso é sempre um ponto importante de entender e rediscutir, que é o valor, na verdade, é aquilo que fica entre o preço e a satisfação que eu crio. A satisfação do meu cliente estabelece o valor que eu criei. Olha a cadeia de valor que eu criei ao longo dessa construção. O valor acaba acima do preço. Ok? Toda vez que vocês vendem alguma coisa nas suas empresas, a pergunta fica: o cliente teria pago mais por isso? Eu trabalho comentei com vocês, com planejamento, né? Ou seja, a todo momento estou negociando e vendendo jornadas de planejamento. Toda vez eu me pergunto, ok, fechei, ótimo. Se eu tivesse colocado um preço 10% mais alto, será que o cliente fechava? Se eu tivesse colocado um preço 20% mais alto, será que fechava? Ok? Esse conceito chama propensão a pagar. O valor está aí. O valor é aquilo que o cliente está disposto a pagar. E se vocês olham essa construção, ela mostra como em cada etapa do mercado o valor é apropriado. Ou seja, são duas coisas distintas. Primeiro, a criação do valor. Segundo, a apropriação do valor. Quem se apropria o valor ao longo dessa etapa? Tem uma primeira parte que o fornecedor se apropria, uma segunda parte que a empresa se apropria e uma terceira parte que o cliente se apropria. Essa é a utilidade. É o valor. Ok? É a percepção positiva que existe na cabeça do cliente quando ele olha para aquele produto, aquela mercadoria, aquele serviço, aquela experiência que ele teve, o preço que ele pagou e a satisfação que ele tirou, e eu falo assim, valeu a pena. Ok? Quando vocês compram um bom vinho e tomam um bom vinho, no momento no qual vocês colocam esse vinho na boca e falam assim, valeu o preço. Naquele momento se cria o valor. Mas olhem só, esse valor, ele não é só do vinho. Ele é uma série de outras coisas. A companhia no qual vocês estão tomando esse vinho, a ocasião pela qual vocês estão tomando esse vinho, vão alterar essa percepção de valor do cliente.
Ok? Nós estamos alinhados até aqui? Dúvidas? Para mim, tudo claro. Maravilha. Nenhuma. Tudo Então, claro. olha só. Terceiro ponto que eu preciso é isso aqui. Um ecossistema estratégico. E eu precisava, desculpem os minutos que eu passei explicando esses dois pontos anteriores, mas eu preciso disso para explicar o conceito de ecossistema estratégico. Primeiro, para ter uma estratégia, eu preciso de um modelo de negócio. Regras do jogo. Se vocês pensarem, toda a atividade de vocês opera dentro de um modelo de negócio. Opera dentro de algumas regras competitivas pré-estabelecidas. Ok? Se você é uma empresa de varejo, o seu modelo de negócio funciona a partir da sua capacidade de atrair um fluxo de consumidores para suas lojas. Dentro desse fluxo de consumidores, tem um processo comercial que permite a conversão de um determinado número de visitas em vendas. E se você opera numa lógica de varejo especializado ou consultivo, a capacidade do seu processo comercial maximizar os itens que o cliente vai levar a cada visita e o valor dos itens que ele vai levar. Ok? Essa é a dinâmica de qualquer modelo de negócio dentro do varejo. As regras do jogo pré-estabelecidas. Ok? E, uma vez essas regras do jogo existindo, eu começo a ter a estratégia. Isso é a definição de uma estratégia. Essas 4 variáveis. Para você ter uma estratégia, e aí eu quero provocar vocês aqui. Faça o check nos seus planejamentos. Seus planejamentos têm que responder a essas perguntas. Primeiro, uma estratégia é uma definição clara de quem é seu cliente ideal. Ok? O seu ICP. Ou PCI em português. Perfil do cliente ideal. Quem é o perfil do meu cliente ideal? Segundo, qual é a minha proposta de valor? Ou seja, me colocando no sapato do meu cliente, isso que é importante entender na proposta de valor, me colocando no sapato do meu cliente, qual é a combinação de benefícios que eu entrego para ele e que me tornam únicos frente aos meus concorrentes. Ok? Olhem para os seus planejamentos e verifiquem se seus planejamentos respondem a isso. Terceiro, diferenciais competitivos. Eu tenho que ter uma combinação de diferenciais competitivos. Diferenciais competitivos são atividades na minha cadeia de valor que eu faço de maneira diferente dos meus concorrentes. E aonde eu sou imbatível. Imbatível. Essa é a palavra correlata da estratégia. E terceiro ponto, os trade-offs. O que são os trade-offs? Os trade-offs são as coisas que eu não vou fazer. Variáveis que são utilizadas no meu mercado e que eu não vou utilizar. Os outros concorrentes, parte dos concorrentes utilizam isso, eu não vou fazer isso. Porque isso, de alguma maneira, destrói ou compete com meus diferenciais competitivos. Se a sua estratégia não é capaz de listar aquilo que você não vai fazer, ela não está completa.
Ok? Olha esses 4 pontos, eu já vou passar, eu quero ouvir vocês agora. Eu só quero repassar o próximo slide para mostrar simplesmente o que é um CARD. Ok? Ou seja, muitas vezes eu recebo planejamento, discuto planejamentos gigantescos, dezenas, centenas de páginas, mas a essência da estratégia cabe nesses 4 pontos. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu passar, eventualmente eu volto a isso. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo da Ryanair. Ok? Não sei quem conhece a Ryanair. Ryanair é uma empresa de baixo custo, uma companhia aérea de baixo custo. Ela é irlandesa, a sede dela fica na Irlanda, né? Por isso a harpa da sua logomarca, né? E para quem conhece a Europa, já viajou na Europa, ela é a opção mais barata para viajar, né? Eu estou falando, eu conheço, por ser belga, muito bem a Ryanair, porque a Ryanair tem um hub muito grande, a em torno de 40 quilômetros de Bruxelas, né? Aliás, é até um ponto interessante, esse aeroporto chama Brussels South, e ele não tem nada a ver com Bruxelas. Bruxelas, que é a capital, e ele fica a 40 quilômetros da capital, em outra cidade que não tem absolutamente nada a ver com Bruxelas, né? Simplesmente pegou esse nome como se fosse um aeroporto ligado à capital, sendo que ele não é na prática, né? E aí, a Ryanair tem essa proposta de valor, não sei quem já viajou de Ryanair, quem já experimentou a Ryanair, mas nós estamos falando, tá? Eu estou pegando preços a partir desse aeroporto, nós estamos falando da possibilidade de ir, por exemplo, da Bélgica para a Itália por 10 euros, 12 euros. Não, ou seja, nós estamos falando desse preço de passagem, ok? Um preço de passagem no qual você eventualmente resolve passar um fim de semana em Roma por passagens de 15 euros cada perna, saindo da Bélgica, saindo de Londres, saindo dos principais aeroportos da Ryanair. Ok? Então, realmente é uma coisa onde os preços são muito comprimidos. Então, vamos lá. Como é que a estratégia da Ryanair funciona? Como é que esse card se descreve? Falei com vocês. Primeiro, uma proposta de valor. Ok? A proposta de valor, ela responde a uma única pergunta. Uma pergunta. Que todo cliente se faz o tempo inteiro quando ele olha para o seu produto. O que eu ganho com isso? Ok, a sua empresa faz isso. O que eu ganho com isso? Ok? Essa é a pergunta da proposta de valor. O que eu ganho com a Ryanair? Preço baixo. Você ganha de poder viajar, né? Quando a gente fala de Bruxelas para Roma, né? A gente está com a sensação que uma viagem, né? Sensação muitas vezes no Brasil é que a Europa é muito pequena, mas nós estamos falando de uma viagem de 2.000 e tantos quilômetros, tá? Não é uma viagem Rio-São Paulo, é uma distância bem maior. Nós estamos falando de um voo de 3 horas e meia, pelo qual você vai pagar 10, 12, 15 euros. Ok? Ou seja, você tem acesso a isso, você ganha um preço baixo. Qual que é a combinação de diferenciais competitivos que tornam isso possível, que façam sentido? Listados aí, né? Falei com vocês, a primeira escolha competitiva é que você vai operar de aeroporto secundário. Ok? Significa que o consumidor, o cliente, vai ter que aceitar, né, uma distância maior de deslocamento até o aeroporto, um aeroporto não tão estruturado, não tão glamouroso como os outros aeroportos, né? Provavelmente sem free shop, sem lojas luxuosas, etc. Nada disso você vai deslocar para um aeroporto mais distante, né? Zero serviço extra. Quando eu falo zero serviço extra, é zero. Ou seja, se você tiver com fome no voo, é melhor você ter levado algo.
Eventualmente você vai poder comprar, mas esquece, nem um copo d'água você vai receber. Alta utilização de aeronaves, as aeronaves movimentam o tempo inteiro, um tipo único de aeronaves, mais barato. Só venda de bilhetes online, eu não vou pagar uma comissão para as agências de viagens. Tá? O custo dos funcionários é a menor das companhias aéreas, o que significa que muitas vezes a Ryanair enfrenta greves maiores do que outras companhias. Tá? Eu não estou aqui defendendo o modelo, estou explicando ele. Tá? Um marketing e branding provocativo e uma eficiência operacional absoluta. Ok? Essas são as escolhas competitivas. O que significa o quê? Do que eu tenho que abrir mão para ter acesso a essa passagem de R$ 15? De novo, você vai ter que ir para um aeroporto mais longe, eu, cliente. Você vai ter nenhuma mordomia e privilégio, nenhum brinde, balinha de avião, esquece. Ok? E entrada, por exemplo, por ordem. Não tem programa de fidelidade. Absolutamente nada disso. E olha só a definição do ICP. Todo mundo vai aceitar isso? Não. O executivo que tem que pegar um voo para uma reunião importante e quer descansar no voo ou trabalhar no voo, não vai pegar essa opção. Ele vai preferir pegar um voo mais confortável, com, né, um mínimo de conforto, né? Quando você viaja no aeroporto, no avião da Ryanair, você vai ter basicamente um espaço onde você não consegue se movimentar, de tão apertado que é. Esquece abrir o notebook desse avião, ok? Então, um monte de consumidores não vão topar essa proposta de valor. Eles vão falar, bom, eu prefiro pagar mais caro do que isso. Mas alguns vão topar. Não. Quem está saindo de férias com orçamento apertado, estudantes sempre topam, empreendedores autônomos para quem essa viagem é importante, mas ela tem um impacto. Enfim, gente que quer economizar isso tudo em geral. E tudo bem. A empresa não sofre com o fato de que determinados clientes não vão querer essa proposta de valor. Ela diz, bom, eu estou trabalhando para esse perfil especificamente. Ok? Bom, queria ouvir vocês. Simplificando a estratégia de cada um, a esse ponto, 4 cards. Quem me conta seus cards, quem me explica como funciona na empresa dele? Israel, Marçã, já que eu estou Marçã, te vendo, tá me vendo? ainda não. Não? Tá me vendo agora? É Lídia? Eu? Ah, Tudo bom? agora apareceu. Tô vendo, tá me vendo aí? Tudo bom? Quanto tempo, né? Quanto tempo, Lídia? Pois é, tô aqui na sua escuta. Essa estratégia da Ryanair foi copiada da Southwest, lá dos Estados Unidos? Foi inicialmente copiada e depois as duas evoluíram juntos no reconhecimento do modelo. Mas cada um tem algumas especificidades grandes. O uso de hubs, por exemplo, da Southwest Airlines, mas os modelos são, nas grandes linhas, os mesmos. É, porque a Southwest fez isso na década de 80, né? E É. permanece até hoje, né? A Ryanair também chegou no Ah, foi na mercado década de mais ou 80 menos também? nessa época. São Ah, então. uma nos Estados Unidos, a outra na Europa, mas os modelos são muito iguais. Ah, ok. Vamos lá, quem tem esse card definido, quem consegue me traduzir isso de alguma maneira? Sim, a Gol tentou algo parecido. A Gol tentou trazer esse modelo do Brasil. Aliás, ela trouxe inicialmente, ela foi muito bem sucedida. A Gol, vocês lembram quando que a Gol entrou no mercado? A Gol entrou no mercado em 2001. E a Gol entrou no mercado com 6 aeronaves. Ou seja, era uma
uma companhia aérea muito pequena e durante os primeiros 8 a 10 anos da sua existência, ela reproduziu o modelo de maneira muito eficiente, né? Tanto é que chamava linhas aéreas, Gol Linhas Aéreas Inteligentes, não sei se vocês lembram, né? Aliás, a primeira propaganda da Gol era essa. Nós somos uma linha aérea inteligente porque nossos voos são baratos, como nossos voos são baratos, nossos voos e nossas aeronaves ficam cheias, como nossas aeronaves ficam cheias, a gente consegue baixar o preço das aeronaves e manter elas em movimento, não? Por isso que elas eram linhas aéreas inteligentes. Em algum momento dessa jornada, ela se perdeu. É, é, o ponto de inflexão foi a busca de slots internacionais com a compra da Varig, se vocês lembram, eu não saberia dizer em qual ano, mas basicamente a partir desse momento que a clareza do modelo ficou bem menor. Algum exemplo de uma empresa que tem esse CARD claro ou de vocês no seu dia a dia, como é que vocês estão construindo esse CARD? O exemplo que eu tenho, boa noite, né? O exemplo que eu tenho é Boa justamente noite, o contrário, que eu não tenho esse card muito definido, e nas empresas por onde eu passei, ela nunca tinha esse card muito bem definido, o que fazia com que a estratégia acabasse ficando muito pesada. E quando ela é pesada, E você não pouco conseguia... comunicável, muitas vezes, né? Exatamente, Esse é o problema. exatamente. Olha a simplicidade. Daí, como você comentou, eu comecei até a rir internamente aqui, porque você falou de uma estratégia com 102 páginas, que você fica praticamente uma semana lendo e no final você não entende nada, né? Mais ou menos essas estratégias por onde eu passei. E isso confunde não só a parte de direção, mas a parte intermediária, os gerentes e o pessoal operacional fica totalmente perdido, né? E daí no final você acaba dando tiro para tudo que é lado, uma hora você acerta. Em momentos de crise que você não acertar, você está perdido, daí você está morto, né? E daí você também começa a alterar muitas coisas, né? E até eu estava passando por isso há um tempo atrás, aonde o mercado está muito ruim, o mercado onde eu atuo, a estratégia não estava muito bem definida, nós com a Alemanha, e nós começamos a devagar para tudo que é caminho, né? O resultado, obviamente, não foi bom. Infelizmente, o meu exemplo é o contrário. Perfeito, mas ele é um ponto importante. E aí eu trago de volta já te dou a palavra, Israel, eu trago de volta para o ponto de vista do conselho, né? Ou seja, olha a importância para um conselho funcionar de maneira adequada, que haja dentro da organização uma estratégia clara, tá? Uma colocação e o conselho, em última instância, é o guardião dessa estratégia. Ele que vai cobrar, que vai se certificar no dia a dia que essa estratégia está sendo bem executada, tá? Então, essa questão, Everton, que você comentou da comunicação, ela é fundamental. Isso é uma regra número 1 em qualquer situação de estratégia, tá? Uma estratégia que não se comunica, não se executa. É um ponto de base. Ou seja, se todo mundo na organização não tem clareza do que é estratégia, ela não vai ser executada. Agora, olha a importância também, Everton, de uma equipe executiva conseguir comunicar isso para cima, para o conselho, né? Dizendo, olha, nossa estratégia é isso aqui, ó. Nossa tese estratégica é essa aqui. É dessa maneira que nós vamos crescer, nos diferenciar da concorrência, buscar uma vantagem competitiva, etc, etc. Ok? Então, ótimo ponto que você traz aí. Israel, diga. Prazer em revê-lo. Prazer é meu, professor. Conectar apenas com o que o Everton nos trouxe e que ficou para mim muito emblemático, algo do nosso primeiro encontro no ano passado, foi de fato que há uma confusão grande que as organizações elas fazem com relação à estratégia, né? Onde elas adotam o planejamento estratégico como estratégia e, na verdade, o planejamento estratégico nada mais é do que o desdobramento da estratégia. Então, ela é um andar acima, né?
E sobre exemplos, igual a esse do CARD, me ficou muito emblemático o próprio exemplo da Localiza, né? E até um terceiro ponto, para encerrar minha fala, que eu posso dizer que quando há essa compreensão, esse entendimento e essa aplicação do conceito da estratégia, nós abrimos mais um negócio aqui no Sul, na região de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, e nós estamos já implantando a terceira parte, né, ou a terceira empresa que a gente aplica os conceitos de estratégia para seguir com o planejamento, né? Então, tivemos a oportunidade de implantar em 2 negócios, agora o terceiro, e tudo isso começa a fazer todo sentido, porque há uma confusão, como eu falei, conectando com o que o Everton disse, e você disse, são planejamento estratégico muitas vezes é algo tão vasto, mas tão vasto que esquecem o principal, que de fato, entender qual é a vantagem competitiva, os diferenciais competitivos. Então, o que eu posso dizer, de fato, é que quando se tem essa compreensão e essa aplicabilidade, o negócio passa a ter mais clareza, né? Principalmente do ponto de vista de governança e que envolve conselheiros nas empresas. Perfeito, obrigado pelo testemunho, Israel. E você falou duas coisas que são fundamentais dentro dessa lógica, né? Que vocês vão me ouvir dizer e repetir algumas vezes ainda, né? Que na minha experiência, as empresas têm muito planejamento e pouca estratégia, né? Que vai muito no sentido que o Everton estava dizendo também, né? Ou seja, os planejamentos são muito planejamento tático, né? Repito às vezes, esse CARD não existe nesse formato na organização e tudo bem, mas a pergunta bom, do planejamento, desse documento que eu recebi, eu consigo extrair isso? Porque, essencialmente, o conceito de estratégia está dentro desses pontos essenciais. Então, isso é importante. E aí o Israel comentou o caso da Localiza, para quem tem interesse no tema, basta vocês colocarem no Google a Localiza relacionamento com investidores. Tá? Localiza RI. Tá? A Localiza é uma empresa de capital aberto, portanto, ela mantém um site de relações com investidores. Tá? Se vocês abrirem o site de relação com investidores da Localiza, vocês vão encontrar em uma das abas vantagens, uma aba que chama vantagens competitivas. E se vocês abrirem essa aba, vocês vão encontrar as 5 escolhas competitivas da Localiza. Ok? Como isso é possível? Como a proposta de valor da Localiza é possível, né? Que é o aluguel de carro, a preço acessível e com uma facilidade, uma agilidade imensa. Quais são as escolhas competitivas que ela faz? E se vocês abrirem o site de RI, ela explica, detalha, tá? Essas escolhas competitivas, né? Mostrando, e aí nós estamos nessa lógica, esse comentário do Israel é muito adequado para isso, né? Se vocês olharem para esse mapa, a Localiza explica para os donos do capital que aportam seu capital para a Localiza porque ela é uma empresa atrativa para esse capital, ok? Como a sua estratégia se estrutura, como sua estratégia se executa e como esses pontos de estratégia vão permitir que a Localiza continue nessa liderança no mercado de car rental que ela tem de maneira muito forte aqui no Brasil. Ok? Ótimo. Ótimo. Professor, boa noite. Oi. Não sei se o senhor está me vendo. Estou vendo. Sou Teógenes, é isso? Teógenes Cavalcante, de Curitiba. Prazer, Teógenes. Satisfação, professor. Me chamou muita atenção esse aspecto desses diferenciais competitivos, e eu estava analisando, e me chamou muita atenção
uma escola de ensino, uma faculdade de ensino à distância aqui em Curitiba, a Uninter. A Uninter, ela já formou 620 mil alunos e hoje ela tem 500 mil em curso. Então, eu falei, o que essa empresa tem de tão diferente que ela conseguiu conquistar esse grande número de alunos? Aí eu fui estudar um pouco os seus diferenciais competitivos e percebi que um deles é a flexibilidade, onde os alunos podem escolher parte da grade curricular, não é? De acordo com seus interesses. A outra, a qualidade do ensino da Uninter, eles sempre tiveram um cuidado muito grande no que eles entregam, na qualidade. Inclusive, o MEC elogia muito o trabalho deles. A inovação, eles têm um time de inteligência artificial que ajuda muito nas inovações em relação ao que eles estão oferecendo, né? Também a estrutura da empresa, os polos, né, são muito bem estruturados, estão em várias partes do país, onde eles estão um cuidado muito grande com seus alunos. E também interessante que eu fui descobrir que eles têm uma central de carreiras, né? Onde ela oferece carreiras com cadastros e currículos, divulgação para os alunos. Então, isso me chamou muita atenção, como essa empresa conseguiu conquistar esse público tão grande em decorrência de estratégias muito bem definidas. Perfeito, Teógenes. Ótimo ponto. E aí, de novo, você coloca a luz naquilo que é fundamental, nas perguntas que vocês têm que se fazer sobre suas estratégias. E que o seu conselho tem que se fazer sobre a sua estratégia, né? Que é, ok, o que nós fazemos de diferente dos nossos concorrentes? Ok? O que nós fazemos de diferentes e aonde nós vamos ser imbatíveis? De novo, Obrigado. se uma estratégia não responde a isso, não é uma estratégia, é um plano tático. Bem, Ok? obrigado. Olha como é que essas reflexões são fundamentais para a criação e a maximização de riqueza nas empresas. Jean, Boa noite, professor. boa noite. O senhor falou agora há pouco aí dessa dificuldade de comunicação entre a diretoria executiva e o conselho, né? Quando há esse gap de informação, o planejamento, a estratégia fica comprometida. E eu queria saber do senhor, com a experiência que o senhor tem, quais são as boas práticas para que esse relacionamento, essa comunicação flua de forma plena e que a gente consiga, então, através dessas boas práticas, construir um planejamento que realmente olhe para a operação, entendendo qual é a vantagem competitiva, qual é a identidade dela, e a gente consiga transmitir isso para o planejamento estratégico e comunicar para a empresa como um todo. Ó, tem vários pontos dentro disso, chega a ser, para você ter uma ideia, Jean, chega a ser um capítulo da aula que eu dou no PDC de estratégia, né? Que são essas boas práticas, né? Mas de maneira geral, vamos lá. Primeira coisa que é importante é uma reflexão sobre o envolvimento do conselho sobre isso, né? Ou seja, como é que eu envolvo o conselho para que o conselho participe da reflexão estratégica. Ok? Eu não estou pedindo para o conselho formular a estratégia, mas ele participar da reflexão estratégica, porque o primeiro ponto que é importante, Jean, é a equipe executiva ter uma visão compartilhada do futuro com o conselho. Ok? Pegando o exemplo do Teógenes agora há pouco, qual que é o futuro da educação? Para onde que a educação vai? Ou seja, esse futuro, essa visão compartilhada do futuro é um ponto importante. Tá? Segundo ponto, essa estratégia, esses diferenciais competitivos, têm que ser colocados num documento de uma maneira comunicável. Ok? É o exemplo que eu estou colocando aqui com esses 4 cards, ok? Mas uma outra maneira de fazer isso é através de uma narrativa estratégica ou de um manifesto estratégico, onde você escreve a estratégia, você descreve a estratégia. Uma outra maneira é no formato como eu mandei da Localiza, aonde você vai encontrar isso no formato de informativos para o mercado. Né? Mas é importante que você... eu volto ao tema da comunicação, Jean. Ou seja, seja para cima ou para baixo, a sua estratégia tem que ser comunicável.
É uma experiência que eu tenho com muita frequência pela minha atuação, Jean, que é de sentar com CEOs e, obviamente, eu não consigo me segurar. Uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é essa, né, Jean? Não sei se você é CEO na sua empresa, mas, Jean, me explica a sua estratégia, me conta um pouco a sua estratégia, né? E aí, na minha experiência, Jean, essa pergunta essa resposta sempre começa assim, veja bem, né? E aí começa uma explicação que dura, que não, né? E toda vez que eu ouço isso, obviamente, uma das perguntas que eu me faço é essa, pô, se essa comunicação é tão difícil, né, qual que é a probabilidade dessa estratégia ser executada na empresa? Né? Então, o grande ponto, Gê, e aí a formalização disso é pouco importante. Se você quer adotar um card, se você quer adotar uma narrativa, se você quer adotar um manifesto, é pouco importante, mas crie uma estratégia que seja comunicável. Ok? Isso é importante. Todo mundo tem que olhar para a estratégia e falar, ok, entendi. Não. Resumo, ela tem que ser clara e objetiva. E objetivo, né? E se conectar com os objetivos. Ó, eu vou fazer isso para fazer isso, vou fazer isso para fazer isso. Tá? Eu tava alguns meses atrás numa palestra em Fortaleza, junto com a André, que é uma herdeira do grupo M. Dias Branco, né? Que é um grupo forte em Fortaleza, um grupo grande, empresa de capital aberto em Fortaleza. E a gente estava discutindo esse tema, e ela me falou, Vansan, lá na M. Dias Branco, a gente tem a nossa estratégia numa poesia de cordel. Né? Ou seja, a gente montou a narrativa da estratégia, a gente contratou um poeta de cordel, não sei como é que chama, se é um poeta, um cantor de cordel, enfim, um artista que transformou a nossa estratégia num cordel e as pessoas cantam nossa estratégia dentro da organização. Né? Então, não importa, seja para baixo ou para cima, a sua estratégia tem que ser comunicável. E aí o ponto fundamental, Jean, é ter esse ritual o tempo inteiro por parte do conselho de confrontar a estratégia. 3 grandes perguntas, Jean. Querido CEO, o que está dando certo com a nossa estratégia? Primeira pergunta. Ok? Vamos entender o que está dando certo dentro da nossa estratégia. Segunda pergunta. O que está dando errado na nossa estratégia? O que está te frustrando na nossa estratégia? O que não está funcionando bem? Porque na prática, basicamente, tem 3 opções para uma estratégia não funcionar bem. Ou ela não está sendo executada, né? Ou seja, todo mundo acorda de manhã cedo, toma café e esquece da estratégia e vai apenas conduzir a operação, né? Do jeito que o mercado está levando. Ou a estratégia é boa, mas está sendo mal executada. Ou a estratégia é ruim e ela precisa ser repensada. E a gente precisa repensar juntos o que nós vamos fazer. E a terceira pergunta do conselho, que é: o que a gente deveria estar falando sobre a estratégia que a gente não está falando aqui? Ok? O que vocês, executivos, estão vendo de fundamental, de essencial na nossa estratégia que nós não estamos discutindo nesse fórum do conselho? Ok? Então, as grandes recomendações que eu sempre dou são essas, e é importante que elas sejam, né, conduzidas com esse olhar de comunicação sobre a estratégia. Mas, repito, o que é importante numa estratégia é conseguir comunicar a nossa proposta de valor de alguma maneira única, o que a gente traz de único para o mercado. Nunca é um produto ou serviço. Claro, tem um monte de concorrentes que tem produto equivalente. Mas o que nós fazemos que é um componente único para o mercado? Qual combinação de diferenciais a gente usa para conseguir entregar isso? Quais são os trade-offs disso? Ou seja, as consequências que são, né, o cliente vai ter que abrir mão disso? E para quais clientes nós vamos propor essa combinação de diferenciais e esses trade-offs, e que esse cliente vai se identificar com essa proposta de valor e criar utilidade. Lembra do conceito de utilidade? Né? Ou seja, o cliente vai olhar, experimentar e vai dizer, bom, a satisfação que eu obtive disso foi maior do que o preço que eu paguei. Esse é o conceito de estratégia. O resto é o tático. Ok.
Ok? Excelente. Bem, deixa eu dar um exemplo. Esse é um exemplo de um cliente é, meu, cliente meu, não, que não tem propriedade de nada, é um cliente onde eu sou conselheiro, é uma empresa do agro, óbvio que eu, né, pedi essa autorização, é uma empresa que tem um posicionamento de liderança de baixo custo, né? E dentro dos seus diferenciais competitivos, né, dessa combinação de diferenciais competitivos, ela tem dois grandes pontos que ela escolheu e aonde ela diz, nesses pontos eu vou ser imbatível. Ninguém vai fazer isso como eu. Né? E ela escolheu, né, são dois grandes elos da sua cadeia de valor, voltamos ao conceito de cadeia de valor. E essa empresa, né, obviamente eu retirei o nome dela da história, não faria sentido, mas essa empresa traz os seguintes diferenciais competitivos. Ela diz especificamente, Jean, no seu planejamento estratégico, primeiro, eu vou conseguir atingir o menor custo de frango vivo do mundo. Ok? Ninguém no mundo vai conseguir transformar um pintinho de um dia num frango de 3,2 kg por um custo menor do que eu. Ok? Olha o desafio. Segundo, na indústria, segundo elo da minha cadeia, né, no frigorífico, ninguém no Brasil vai conseguir ter um custo de carne que vai transformar esse frango de 3,2 kg em carne por um custo menor do que o meu. Ok? E aí, ao longo, né? Olha como é que são escolhas de longo prazo, né? Mas essa empresa trabalha com uma empresa de pesquisa internacional, talvez vocês conheçam no setor, né? O Paraná é muito forte em proteína de frango, é um dos 3 maiores produtores do Brasil. Não sei se tem alguém do mercado de frango aqui, né? Mas tem uma empresa de estatísticas desse mercado que chama Agristat, que é uma empresa internacional que trabalha com 190 empresas no mundo todo, né? E no primeiro semestre desse ano, né, nós fomos a empresa com o menor custo de frango vivo do mundo e o melhor custo total de carne de frango do mundo. Né? Ou seja, olha como a empresa coloca essa opção de diferencial competitivo e olha como essa empresa mobilizando, essa é a essência de uma estratégia de novo, tá? Essa empresa mobilizando seus recursos estratégicos, gente, cultura, processos e tecnologia, trabalha continuamente para alcançar esses objetivos. Ok? Em algum momento, obviamente, né, ela vai se aproximando desses diferenciais competitivos até conseguir atingir esses diferenciais competitivos. Então, tá aí um exemplo, uma empresa brasileira de um mercado extremamente comoditizado, que escolheu como fonte de vantagem competitiva a liderança de baixo custo, que escolheu como posicionamento estratégico a excelência operacional e que, ao longo do tempo, né, tem conseguido se ater a suas vantagens competitivas. Né? E aí, o último ponto, né, antes de eu abrir para perguntas, dúvidas, mas que eu queria tratar aqui, né? Essa observação de vocês em torno das estratégias. Né? Ou seja, eu puxei esse mapa estratégico, né? Provavelmente todos vocês conhecem o mapa estratégico, todos vocês conhecem o BSC, provavelmente a ferramenta de execução estratégica mais utilizada hoje no Brasil e no mundo, né? Mas puxei esse exemplo da internet, não sei de qual empresa se trata, não faço a menor ideia, só corresponde
a modelos que eu tenho visto com muita frequência, e à luz de tudo que eu acabei de discutir, olhem como tudo que está nesse mapa é tudo qualquer coisa menos estratégico. Ok? Olha só, aumentar a produtividade. Pô. Jean, você não quer aumentar a produtividade na sua empresa? Não. Óbvio que quer, né? Quem não quer? Você quer aumentar a lucratividade, Everton? Você quer aumentar a receita? Você quer aumentar o valor da sua marca? Israel, você quer desenvolver novos produtos? Com certeza. Cristiano, você quer aumentar a qualidade? Egon, você quer aumentar a satisfação dos seus funcionários? Bom, quem não quer? Isso não é uma estratégia. É a receita de qualquer modelo de negócio, de qualquer negócio em qualquer atividade. Tá? Se isso for estratégico, significa que é a estratégia de todo mundo que está aqui nesse encontro. De novo, estratégia é aquilo que te diferencia da concorrência. Se não te diferencia, não é estratégia. É tático, é modelo de negócio, é isso aqui. Isso é um modelo operacional. É aquilo que essa empresa e todas as outras nesse setor fazem. Ok? Bem, Maria Vitória, são 7h22, restam 8 minutos. Tudo bem, e você? Eu queria, obviamente, abrir para perguntas, dúvidas, inclusive, Maria Vitória, eventualmente algum comentário de você sobre o programa, alguma fala sobre o programa, dúvidas sobre o programa, não apenas sobre sobre essa discussão de hoje, tá? Sim. Professor, nós vamos priorizar esse espaço, esses minutos que faltam para as perguntas que possam haver. Perfeito. Repito, nós estamos às ordens, claro, sobre tudo que eu contei aqui e todas essas provocações, né? Óbvio que o objetivo de uma masterclass como essa é provocar você sobre aspectos da estratégia, sua conexão com o conselho, ou como o conselho pode contribuir, provocar, trabalhar para ajudar as empresas a construir estratégias mais sólidas e mais profundas, claro. Mas, por outro lado, também como essa relação se estabelece entre a governança e a gestão estratégica que seja de uma maneira harmoniosa e não conflituosa. É um dos temas que é tratado do PDC entre uma infinidade de outros modelos. Deixa eu interromper o compartilhamento para ver vocês com mais clareza e a gente poder ter essas perguntas e essas dúvidas de uma maneira mais fácil para mim. Nenhuma dúvida, nem sobre o programa, nem sobre o que nós discutimos? Para mim, esse último slide aí, professor, foi fantástico, tá? Eu acabei de vivenciar uns 40 dias atrás uma situação exatamente desse formato. Foi apresentado para o conselho lá uma proposta de planejamento que ela realmente só tratava do tático. Né? Infelizmente, é muito comum isso acontecer, Jean. Esse slide ele é feito para ser um pouco dolorido, né? Ele é um pouco provocativo, mas eu te confesso que é uma situação muito frequente, né? Isso é importante, ter essa clareza e conselheiros demandarem isso, né? Isso é o papel do conselho. Pô, desculpa, o que é o tático é importante, tem que ter o plano tático, não se trata de... Mas ele tem que se conectar com uma estratégia, tem que ter uma estratégia por trás disso. Tá? Senão, a gente vai... Significa, se a gente não tem uma estratégia, significa que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, e se a gente continua fazendo a mesma coisa, significa que a gente vai continuar tendo os mesmos resultados, é óbvio. Tá? Com o risco, né, daquilo que eu comentei, de uma pressão
de comoditização de todo o mercado, ou seja, continuando fazendo sempre a mesma coisa, a tendência é que a gente não tenha sempre os mesmos resultados, mas que progressivamente nossos resultados se tornem piores com o passar do tempo. Tá? Então, Exatamente. é uma provocação e uma preocupação muito grande, que parte do papel de conselheiro é isso, é provocar isso. Melhores estratégias, mais sofisticadas, mais bem elaboradas. E tem uma regra que é a frase do Leonardo da Vinci, quando a gente fala em estratégia, Jean, que é, em matéria de estratégia, o grau mais elevado da sofisticação é a simplicidade. Olha a simplicidade do modelo de CARD, né, por exemplo, olha a simplicidade que isso traz. Ok? Ótimo. Perguntas? Temos ainda alguns minutos. Pode aplicar a prova, professor. Todo mundo vai tirar 10. Posso aplicar a prova? Posso mandar o questionário, então? Pode. Eu, se não tirar 10, é porque não aprendi direito, mas eu tenho aí, esse último ano a gente acompanhou, né, com a Fundação, aprendemos muito na nossa empresa, então não posso ficar dizendo que eu tenho muitas dúvidas aqui, porque já aprendi sobre tudo isso. E muito bem. Bacana, que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Bem, então, da minha parte, com 3 minutos de antecedência, considerem essa masterclass entregue. Foi um prazer estar com vocês. Espero reencontrar muitos de vocês no dia 14. Maria Vitória, me corrige, 14 de novembro, né? Acho que eu falei outubro. Sim, você estará conosco dia 14. O programa Dia inicia dia 14 de 11. novembro, para a gente discutir isso. Dessa vez durante 8 horas, né? Nós vamos mergulhar nisso de maneira muito mais intensa e dentro de um módulo completo de governança. Professor, deixa eu aproveitar. O Fábio havia feito uma pergunta lá atrás. Fábio, você está conosco ainda? Ele havia pedido para você repetir sobre a questão da comunicação da estratégia, a importância da comunicação da estratégia. Fábio, a regra de base dentro de uma estratégia é uma estratégia que não se comunica, não se executa. Essa é a regra número 1, obviamente, quando a gente fala isso. E repito, eu dei o exemplo de quantas vezes perguntando, eu tenho dúvidas de entender qual é a estratégia, perguntando para um CEO, para um presidente de organização, colocar isso de maneira clara. Então, o meu comentário é que haja um exercício, por parte da alta liderança das organizações de criar um modelo que possa comunicar de maneira eficiente a estratégia. Eu mostrei o modelo de CARD, o modelo do BSC é uma maneira de comunicar eficientemente a estratégia, desde que os elementos que estão nos 4 campos sejam realmente os elementos da estratégia. Uma boa maneira de fazer isso é uma narrativa, ou seja, um texto que conte a estratégia, e uma outra maneira, algumas empresas adotam isso, o manifesto, nós somos a empresa X, e ela vai detalhando isso. E o exemplo que eu dei foi de relatórios de relações com investidores, site de relações com investidores. Eu vi que vocês compartilharam o site da Localiza, que comunica a sua estratégia muito bem. Tem outras empresas que fazem muito bem. A Hering, por exemplo, é um primor de reflexão estratégica. A WEG é um primor de comunicação estratégica. A Ambev faz isso muito bem também. A JBS faz isso muito bem. Então, são exemplos de empresas onde vocês podem se inspirar para ver como elas comunicam sua estratégia para o mercado de forma, repito, a se tornarem atrativas para o mercado, que era nossa discussão de hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Até breve. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigada a todos pela presença. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.